3 primeiros versículos do Salmo 1 dizem assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós introduzimos esse salmo há algumas semanas atrás, falando do caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? Nós somos comparados nesse salmo a árvores, ou a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você imagina essa árvore tão saudável, tão frondosa, porque ela está perto de um ribeiro, de onde ela tira todos os nutrientes para o seu crescimento. Nós vimos na primeira parte dessa mensagem o caminho do homem de Deus. E o caminho do homem de Deus é marcado por algumas proposições no Salmo 1. É possível para uma pessoa ter uma vida verdadeiramente abençoada e feliz. Embora a busca pela felicidade não seja um incentivo do cristianismo, nós não devemos nessa vida buscar a felicidade. Nós entendemos que existem algumas coisas que nós devemos fazer, outras coisas que nós não devemos fazer, e à medida que a gente faz o que deve fazer e evita fazer o que nós não devemos fazer, nós encontramos como consequência disso felicidade, bênção sobre a nossa vida. Isso de fato é possível. O Salmo diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não faz determinadas coisas e que faz outras coisas. A segunda proposição do caminho do justo é que a bênção começa com o negativo, não com o positivo. Ou seja, o versículo 1 diz: esse homem abençoado, esse homem feliz, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, esse homem tem consciência de que existem algumas coisas que ele precisa evitar para de fato ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Então a bênção começa com o negativo, ele evita fazer determinadas coisas. Mais ainda, essa bem-aventurança constrói a sua vida sobre a palavra de Deus. Ou seja, o homem evita fazer coisas que desagradam a Deus, mas ao mesmo tempo, ele firma a sua vida na palavra do Senhor. O que Deus quer que eu faça? Qual o caminho que eu devo seguir? Quais as decisões que eu tenho que tomar? Quais os valores que eu devo adotar para a minha vida? Onde eu vou basear as minhas escolhas? Na palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, de fato, nós estamos construindo, edificando a nossa vida sobre um sólido fundamento. Nós vimos ainda que o caminho dos justos, no caminho dos justos, essa bem-aventurança é marcada pela estabilidade e pela fecundidade, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, quando nós de fato temos as nossas raízes nos valores da palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensina na sua palavra, o resultado disso é que a nossa vida é marcada pela estabilidade, ou seja, as nossas raízes estão fundas. Vamos passar por tempestades? Vamos. Vamos passar por vendavais? Vamos. As árvores que não têm raízes profundas, as árvores que não têm raízes bem alicerçadas no terreno, quando as tempestades vêm, quando a ventania vem, essas árvores são derrubadas. Mas quando nós fundamentamos a nossa vida, de fato, na palavra de Deus, nós temos estabilidade, e não só estabilidade, nós temos fecundidade. Diz aqui que essa árvore dá fruto na estação própria. Não é aquela árvore seca de fruto, muitas folhas, muitos galhos, frondosa, mas não dá absolutamente nenhum fruto. Absolutamente, irmãos.
Quando nós temos a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, isso produz frutos, a nossa vida é frutífera. E por último, no caminho dos justos, essa bem-aventurança prospera em todas as situações, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, dará certo aquilo que a gente colocar a nossa mão, com a bênção de Deus, escolhendo dentro do coração de Deus aquilo que a gente precisa fazer. E quando a gente faz isso, nós temos prosperidade, nós temos a bênção de Deus. Nós vamos louvar o Senhor, fazer o nosso momento de dedicação, e nós vamos ver o caminho dos ímpios, e nós vamos ver, concluindo, o final desses dois caminhos, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Qual o final desses dois caminhos? Enquanto nós louvamos o Senhor a si mesmo assentados, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos dedicar nossos dízimos e as nossas ofertas. Segundo, você tem aí no banco uma pequena pesquisa que não tenho aqui, mas que nós estamos fazendo com a igreja. Então eu quero pedir a você, por favor, a gentileza de preencher essa pequena pesquisa. Não precisa colocar o seu nome, não precisa, é uma pesquisa que a gente está fazendo agora, hoje e logo mais à noite. Então, se você preencher agora de manhã, não precisa preencher à noite. Não é para levar para casa, por favor, a ideia é que você possa preenchê-la aqui e nos devolver nesse momento de dedicação. Então, enquanto louvamos o Senhor, devolvemos os dízimos e ofertas, você pode preencher essa pesquisa, pequena pesquisa, tá? Não precisa colocar o nome, e devolver para os nossos irmãos aí da recepção. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
coração com o óleo da tua unção. Irmão, se esse salmo apresenta de um lado o caminho dos justos, por outro lado ele apresenta também o caminho dos ímpios, dos pecadores. Versículo 4 e 5 dizem assim: não são assim os ímpios, ou seja, eles não são como os justos, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, toda a verdade a respeito da raça humana é encontrada em apenas duas palavras nesse texto: não são. Os versículos 1, 2 e 3 dão conta do justo, do piedoso, do homem pio, mas os versículos 4 e 5 começam dizendo: não são assim os ímpios, eles não são como justos, eles não são. Já ouviram aquelas pessoas que dizem assim de um determinado rapaz: nossa, ele é tão bom, ele é tão bacana, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é um bom partido, só falta ser crente. Falta tudo, irmãos, falta tudo. Não são, eles não têm parte na bênção de Deus. A bênção que é prometida aqui no Salmo 1 não é para eles, para os ímpios, para os incrédulos. Por quê? Porque não seguem a palavra de Deus, mas têm escolhido um caminho diferente, têm percorrido um caminho diferente. A estimativa que eles têm de Deus é totalmente diferente da nossa estimativa, ou da estimativa do pio, do justo. Duas afirmações sobre os ímpios. Em primeiro lugar, os ímpios são, em última análise, sem substância. Sem substância. Tome como exemplo o amendoim com casca. Depois que você come o amendoim, o que você faz com a casca? Você joga fora. Você joga a casca fora. Elas viram pó. Isso é que os ímpios são aos olhos do Senhor. Olha, eles parecem tão poderosos na terra num determinado momento, mas para Deus eles são como pó, que é soprado e vai embora rapidamente. A sabedoria do ímpio é como a palha diante de Deus, mudando a cada dia, novas teorias, novas ideias, novas crenças. Nada é sólido. Qual é a ideia do ímpio? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então não existe verdade. Essa é a ideia do ímpio. Você pensa isso, eu penso aquilo. Essa é a ideia do ímpio. Não existem valores absolutos. Tudo pode, tudo é lícito, tudo é livre, porque vivem os ímpios para si mesmos. Eles não distinguem o certo do errado, o bem do mal. Então saiba, querido, que a partir disso, a vida sem Deus é inútil, a vida sem Deus é vazia, a vida sem Deus é sem valor, a vida sem Deus é fútil, vaidade das vaidades, tudo é vaidade na vida sem Deus. Se um homem vive 100 anos e ainda não conhece Deus, ele é apenas um pedaço de palha que o vento espalha, deslumbrado, mas esquecido, inútil e fútil. Ou seja, o ímpio, em última análise, é sem substância. A segunda afirmação sobre o ímpio é que seu verdadeiro caráter será revelado no juízo final. No dia do juízo, quando o tempo do julgamento chegar, o texto diz: os ímpios não permanecerão, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, diz o versículo 5. Por quê? Porque não tem raízes, irmãos. As raízes deles estão soltas.
eles não têm alicerces, tudo sobre eles é sopro, é aparência, é espuma, é pompa mundana, é arrogância, é fanfarronice, é ego exaltado. Essa é a vida do ímpio. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? A vida é um eterno playground, fanfarronice, ego exaltado, não há valor duradouro. Com um suspiro, o Senhor vai lançar esses ímpios no inferno. Essa é a verdade. Enquanto isso, o justo permanecerá, porque são como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, com profundas raízes na palavra de Deus. A árvore permanece, a palha desaparece. É por isso que os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Eles não permanecem lá. Os ventos do juízo os removem de lá. Eles não suportam a congregação dos justos. Eles não têm parte com a congregação dos justos. Agora, irmãos, existe o caminho do justo e o caminho dos ímpios, é o que esse texto nos apresenta. Qual o fim dos dois caminhos? Versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então esse versículo descreve o que acontece com os justos e o que acontece finalmente com os ímpios. Os justos, diz o texto, são preservados por Deus, apesar das provações da vida, apesar das provações nessa terra. Eu tenho afirmado que essa terra, irmãos, é o único inferno que os justos vão conhecer. E o contrário também é verdade. Essa terra é o único céu que os ímpios vão conhecer. Você entende isso? Se você passa por essa terra como justo, e nessa terra há sofrimentos, acredite, como justo, essa terra é o único inferno que você vai conhecer. Mas o ímpio que passa sobre essa terra fazendo a sua própria vontade, vivendo de acordo com o seu coração, curtindo a sua liberdade, essa terra é o único céu que ele vai conhecer, porque o texto diz que finalmente os ímpios perecerão no inferno. Qual o fim dos dois caminhos? Os justos permanecerão, porque eles são conhecidos por Deus. Conhecidos por Deus. O texto hebraico literalmente diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é conhecido por Deus. Ele conhece o justo da mesma maneira que um pai conhece os seus filhos. Você entende isso? Eu tenho conhecimento pessoal de muitas pessoas. Como pastor, eu tenho acesso e tenho ouvidos de muitas pessoas, eu tenho ouvido, de muitas pessoas, algumas das suas intimidades, algumas das suas dores mais profundas. Mas eu conheço muito mais as minhas duas filhas, porque eu as conheço de uma maneira pessoal, direta, íntima, eu as vigio, eu penso nelas constantemente, eu faço o que puder para ajudá-las. Então veja bem, se eu faço o que faço, da maneira que eu faço, como homem limitado que sou, eu faço o que faço pelas minhas filhas, então pense em Deus, o que Deus faz continuamente, o que Deus faz para sempre, o que Deus faz com perfeição absoluta por todos os seus filhos. Deus conhece os seus caminhos. Acredite, as suas lágrimas derramadas no travesseiro de madrugada, quando ninguém está vendo, Deus conhece os seus caminhos. E é por causa da benignidade de Deus que os seus filhos são preservados através das lutas, através das tempestades, através dos problemas, através das dores, através das doenças. Deus nos preserva e Deus nos traz para casa seguros no céu.
Então, os justos permanecerão porque são conhecidos por Deus. Mas o contrário é reservado para os ímpios. Os ímpios e seus maus caminhos perecerão. Então, irmãos, aqui está a dura realidade para os ímpios. No final, o caminho dos ímpios perecerá. Tudo pelo qual eles viveram desaparecerá. Como a névoa que se dissipa quando o sol da manhã esquenta. Eles mesmos perecerão juntamente com as obras das suas mãos, porque são obras fúteis, inúteis. Assim é o caminho dos ímpios. O seu caminho, nesse texto, se refere a um beco sem saída. O caminho dos ímpios é beco sem saída. É vida que acaba em destruição à medida que eles correm ao longo da borda de um precipício, só para serem aniquilados no final. Porque o inferno é eterno e para sempre. Agora, irmãos, eu admito que as coisas nem sempre parecem funcionar dessa maneira. A gente já estudou o Salmo 73 aqui. Vários salmos contrastam a anomalia da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos, não é verdade? A gente vê os ímpios prosperando, a gente vê os ímpios crescendo, a gente vê os ímpios se dando bem na vida, e a gente vê muitos justos sofrendo, muitos justos chorando, muitos justos vivendo uma vida que a gente pergunta, que árvore é essa? Será que de fato é árvore plantada junto a ribeiros de águas? A resposta é a seguinte, irmãos, o que vemos nessa vida não é o veredito final de Deus. Essa vida não é o veredito final de Deus. Essa vida não é o nosso capítulo final. Essa vida é apenas um traço na nossa existência quilométrica, eterna. Se nesse traço os ímpios prosperam e os justos sofrem, acredite, querido, essa não é, ou esse não é o final da história. As coisas hoje podem parecer muito invertidas do ponto de vista moral do Salmo 1, quando os ímpios, por muitas vezes, literalmente, se dão muito bem. Mas Deus terá a palavra final, porque essa vida aqui não é o julgamento final. Não é. Não é. Uma das minhas ilustrações favoritas dessa verdade vem da época em que o apóstolo Paulo, em cadeias, sofria em Roma. E aí, finalmente, Paulo ficou cara a cara com Nero. Quem era Nero? Um dos imperadores mais sádicos, mais cruéis, mau, perverso que Roma já teve. Paulo foi julgado por Nero. Nero. A história do mal patológico de Nero são conhecidas. Basta dizer que esse imperador era um pervertido, um sádico de marca maior. Num momento, Nero, perseguindo os cristãos, mandou que os cristãos fossem presos, banhados numa espécie de substância inflamável. Uma espécie de óleo era jogado sobre o corpo dos cristãos. Esses cristãos eram pendurados em mastros, e o corpo desses cristãos era incendiado, para que eles servissem de iluminação pública nas ruas de Roma. Esse era o caráter de Nero. Um dia Paulo foi trazido perante Nero. A história sugere que Nero pouco sabia de Paulo, ou nada sabia a respeito de Paulo. Por que Nero, o imperador romano, iria prestar atenção nesse judeu de pernas tortas, careca, inexpressível, cuja acusação era ser seguidor de Jesus? Por que Nero iria prestar atenção nesse tal Paulo? Paulo era um ninguém. Nero era o imperador, e agora diante de Nero estava Paulo.
e eventualmente Nero condenou Paulo à morte, provavelmente por decapitação. Mais tarde, Nero também morreu. É claro que na sua morte Nero foi muito mais lembrado do que Paulo. Nero era um imperador romano. Paulo, ninguém. Mas irmãos, 2000 anos se passaram. Hoje nós chamamos os nossos filhos de Paulo e os nossos cachorros de Nero. Você entende? Verdadeiramente o Senhor cuida dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá para sempre. 4 conclusões contemporâneas a respeito do Salmo 1. A primeira conclusão é que o flerte ocasional com os pecadores logo leva ao domínio total por malfeitores. Meu querido, nós não podemos fugir dessa verdade, dessa realidade. Se você se deitar com os porcos, você vai cheirar como porcos. Muito em breve você vai se parecer e agir e vestir como porcos. E quando isso acontecer, não se surpreenda se outras pessoas confundirem você com um porco. Eu digo isso de maneira muito direta para os adolescentes. Cuidado com as pessoas que influenciam a sua vida, com as pessoas que são ícone para a sua vida, com as pessoas que são ídolos na sua vida. Cuidado! O que parece pequeno para você hoje pode levar a uma total dominação pelo pecado amanhã. Esteja avisado, esteja alerta. Não brinque com fogo se você não quiser ser queimado. Então, o flerte ocasional com os pecadores logo leva ao domínio total por malfeitores. Segunda conclusão contemporânea do Salmo 1, desde que o mundo é mundo, irmãos, desde que o mundo é o que é, em grande parte a piedade, a santidade deve ser negativa. Entenda o que eu estou dizendo aqui. O mundo nos oferece tantas coisas, embaladas em embalagens tão lindas, tão lindas. O mundo nos oferece tantas ideias, tantos valores, que vêm embalados em coisas tão atraentes. A igualdade entre todas as pessoas. O mundo fala disso. E aí, quando o mundo fala de igualdade entre todas as pessoas, de direitos para todas as pessoas, o mundo está dizendo assim: ora, qual o problema um casal homossexual adotar uma criança? É uma família como outra qualquer. O mundo traz coisas embaladas, coisas estranhas, com embalagens bonitas, atraentes. Não se engane, querido, desde que o mundo é o que é, em grande parte a piedade será dizer não. Não. A piedade nesse mundo pecaminoso será feita de separação, de negativa. Muitas e muitas vezes você terá que dizer não. Eu sei que existem coisas que você não deve fazer. Coisas que você não escolherá. Eu não vou aplicar isso de maneira pessoal. Eu não tenho respostas para todas as situações. Pastor, até onde a minha mão deve passear no corpo da minha namorada? Eu não tenho resposta para isso. Mas eu sei que existem limites. E que você terá que dizer não. A piedade, a santidade requer muito mais do que ficar longe de más influências. Mas não se engane, não é menos do que isso. Se ignorarmos o negativo, nós nunca chegaremos ao positivo. Existem coisas que você terá que dizer não. Não, eu não faço isso. Não, eu não escolho isso. Não, eu não me dobro a isso. Não.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quarta conclusão contemporânea do Salmo 1, ou terceira, perdão, é que muitas pessoas que parecem bem-sucedidas pelos padrões do mundo de hoje, serão julgadas um fracasso total diante de Deus. Olha, irmãos, alguns de nós vamos viver a vida toda à sombra do sucesso de alguns ímpios. Alguns de nós vamos ser liderados por alguns ímpios. Você talvez esteja se lembrando do seu patrão. E você pensa, bom, é verdade, o meu patrão não tem nada com Deus, meu patrão não se preocupa com a palavra de Deus, o meu patrão não anda, como diz o Salmo 1, no caminho dos justos. Do ponto de vista bíblico, o meu patrão não tem nada a ver com Deus. E, no entanto, eu vejo o meu patrão prosperando, eu vejo o meu patrão andando de carrão, eu vejo a casa que ele tem, eu vejo as viagens que ele faz, ele é um sucesso, e eu estou à sombra do sucesso dele. Irmãos, não há muito que possamos fazer sobre isso, exceto nos lembrar da única avaliação que conta. A única avaliação que conta é a avaliação de Deus. Essa é a que conta. Se formos fiéis a Deus, tudo ficará bem no final. Entenda isso. Então, ainda que você viva uma vida inteira à sombra do sucesso de alguns ímpios, acredite, esse não é o final da história. Não é. Absolutamente. Porque muitas pessoas que parecem bem-sucedidas pelos padrões do mundo hoje, e não só parecem, elas de fato são bem-sucedidas de acordo com os padrões do mundo, no futuro serão julgadas um fracasso total diante de Deus. Quarta e última conclusão contemporânea do Salmo 1 é que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas cujas vidas são construídas sobre a palavra de Deus. Eu acho, irmãos, que nós podemos afirmar isso de uma forma ainda mais enfática. As únicas pessoas verdadeiramente felizes no mundo são aquelas que seguem a prescrição do Salmo 1. Outras até podem ser felizes num sentido temporário, mundano, mas não sabem o que é alegria profunda, satisfação profunda, que vem de viver para Deus. A satisfação de viver para Deus. Irmãos, isso é só reservado para os filhos de Deus. Só os filhos de Deus conhecem de fato essa satisfação de viver para Deus. A satisfação de ter uma vida com Deus é só para os filhos de Deus. Por isso que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas cujas vidas são construídas sobre a palavra de Deus. À luz desse salmo, o que a igreja precisa? A resposta é clara, irmãos. A igreja precisa da Bíblia. O que os pastores deveriam pregar? Os pastores devem pregar a Bíblia. Qual deve ser o ensino prioritário da igreja? A Bíblia. O que os membros da igreja deveriam estudar? A Bíblia. Quando nós estamos fazendo o que Deus ordenou, cada igreja será verdadeiramente uma igreja bíblica e cada cristão será verdadeiramente um cristão bíblico. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos correr atrás. É isso que nós devemos ter. Essa é a base para tudo que nós fazemos e para tudo o que nós dizemos. Além da palavra de Deus, nós não temos nada para oferecer.
a esse mundo ferido lá fora. A única oferta que nós temos para o mundo lá fora é a palavra de Deus. Querido, há uma bênção esperando por você, que constrói a sua vida sobre a palavra de Deus. Esse antigo livro, que para muitos é um livro antiquado, ultrapassado, de fábulas e mitos, mas que para nós é a santa palavra de Deus. Viva esse livro, viva esse livro, viva esse livro. Que bênção nós temos, irmãos, quando colocamos em prática a palavra de Deus. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor da igreja. Pai, obrigado, Senhor, pela prescrição do caminho da felicidade. Obrigado, porque podemos encontrar na Bíblia tudo o que precisamos fazer para encontrarmos nesta vida contentamento e satisfação. Muito obrigado mesmo, Senhor, pela Tua palavra. Que sejamos ou voltemos a ser conhecidos como povo da palavra. Que voltemos a ser chamados, Senhor, para o mundo, pejo, desonra, mas para nós, uma grande honra, que voltemos a ser chamados de os Bíblias. Ah, Deus, nós perdemos esse título. Não somos mais conhecidos como os Bíblias. Que lástima, Senhor. Que lástima. Que lástima. Que a nossa vida volte a ser uma Bíblia vivida. Por favor, Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqui reunidos, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Bom domingo, Deus abençoe você. Até logo mais.